Hoje eu quero te apresentar o meu sistema de criação de conteúdo que me permite publicar todos os dias trabalhando sozinho e usando inteligência artificial. Na verdade, esse sistema tem duas partes. Ele tem a parte da inteligência artificial, mas ele também tem a parte da vida analógica, da vida real, da vida comum. Eu quero tentar te explicar ele no melhor detalhe, já te dando uma estrutura prática para você conseguir executar na sua vida. E acho que a gente pode partir do grande centro do meu sistema, que é o seguinte: eu nunca dependi de inspiração, eu não dependo de inspiração. Na verdade, o que eu tenho é uma rotina, uma forma de viver que ela me faz ter muita inspiração no meu dia. Basicamente é isso. Eu não espero a inspiração vir. Eu criei uma forma de viver que me dá inspiração o tempo inteiro. E é por isso que eu consigo criar conteúdo todo dia num alto volume. O que é um alto volume? Só para você ter uma ideia do que normalmente eu faço num dia. Primeiro, eu gravo pelo menos um vídeo de YouTube. Segundo, se eu não gravo um vídeo YouTube, eu gravo alguma aula. Então, na verdade, é um vídeo longo. Então, todo dia tem um vídeo longo. Segundo, eu tenho pelo menos 2 ou 3 vídeos curtos, que ou virão anúncio, ou virão Reels, TikTok e por aí vai. Terceiro, eu gravo pelo menos 2 ou 3 pequenos áudios que vão para o Spotify em um canal específico que eu tenho. Eu tenho 3 canais no Spotify. Um, Quarto, eu escrevo pelo menos um texto que vai virar um e-mail ou para minha base normal de pessoas que são inscritas ou um e-mail de vendas para minha base de lançamento, igual eu estou fazendo agora com o lançamento da UPB School, a escola de One Person Business, a única que tem no Brasil. Então, eu tenho um sistema que me permite criar esse volume de conteúdo todos os dias. Aí você pode se perguntar, mas Elton, você tem tempo livre, você não tem trabalho. Pois é, eu tenho. Eu também sou diretor de marketing de uma empresa, aquilo me toma uma boa parte do meu dia, na verdade me toma mais tempo do que eu até gostaria, vamos dizer assim. E, e eu tenho 3 filhos pequenos para cuidar, eu tenho a minha esposa, e eu tenho uma série de reuniões e conversas que eu vou fazendo de projetos diversos. Eu também tenho uma empresa focada em fazer os bastidores de 3 grandes projetos que a gente acompanha. São projetos muito bons e lucrativos. Então, eu tenho a minha operação, o One Person Business, meu negócio de uma pessoa só, mas eu tenho as outras operações. Então, este meu negócio, que ele é basicamente, eu não sei se você me acompanha aqui no canal há um tempo, mas é um negócio que ele era um One Person Business, eu me desviei, vi que eu estava errado e comecei a reconstruir usando a IA para eu fazer sozinho. E ele é o meu negócio que eu faço sozinho e essa quantidade de conteúdo é o que faz esse negócio girar. E eu consigo produzir essa quantidade de conteúdo sem um esforço fenomenal, abissal, incrível. Não, é 1 hora no dia ali, 1 hora e meia no dia que eu tenho para fazer isso e às vezes olhe lá. Mas existe um sistema de aproveitamento de tudo o que acontece. Então, vamos falar sobre a parte, vamos dizer assim, analógica, vida real, e depois a gente vai falar sobre a parte inteligência artificial. Você vê que elas se entrelaçam, né? Elas não são uma divisão tão clara assim, mas eu acho que vai te dar uma ideia de como você faz. Quando eu falar dessas duas coisas, eu fiz um pequeno desenho de 5 passos que eu acho que você segue em todo o conteúdo e pode te dar uma clareza de como produzir o conteúdo na prática, tá? Então vamos lá. Vida real, vida concreta. Tem pelo menos 2 momentos fundamentais do meu dia. O primeiro deles é leitura. Por quê? Leitura dá muito material intelectual para você criar conteúdo. Cara, livro te dá muita ideia, cara. Livro te dá muita coisa para você falar, te dá o que dizer. Então ele te dá repertório para você conseguir criar conteúdo sem precisar ficar procurando ideias. Então o livro, ele acaba sendo uma fonte meio infinita de ideias. Não preciso ficar preocupado em ter ideia porque ela vai sair da minha leitura. Da mesma forma, existe um segundo, um hábito fundamental, que é um hábito de reflexão. Geralmente ele acontece nesses momentos de banho, dirigindo o carro, esse tipo de coisa, em que eu vou pensar sobre a vida e vou pensar sobre as coisas que me aconteceram. E aí, sem querer soar muito repetitivo com alguns dos meus outros vídeos, as pessoas, eu vejo que elas têm uma dificuldade de criar conteúdo porque elas simplesmente não refletem sobre o que acontece. E se você só refletir sobre o que acontece na sua vida, você já vai encontrar o gancho para muitas ideias de conteúdo interessantes que podem ajudar as pessoas. Eu gosto de pensar no meu conteúdo como um vídeo, um texto, um áudio para ajudar a você fazer alguma coisa concreta.
Então a gente poderia dividir o conteúdo em duas formas principais. A primeira é reflexão. Reflexão, motivação, um conteúdo que não necessariamente vai te dar algo a fazer, mas vai abrir a tua cabeça para alguma ideia. Eu chamo isso de expansão de consciência. Existe uma outra forma, que é a que eu prefiro, a que me dá mais visualização, a que me dá mais resultado financeiro, que é a forma em que eu propicio, eu crio um novo meio de ação para você. Eu chamo de meio de ação. Eu te ajudo a fazer algo que antes desse vídeo você talvez não conseguia. Esse é o objetivo principal dos meus conteúdos e de todos os vídeos que eu crio. Então eu tenho essa vida analógica, vamos dizer assim, fora da inteligência artificial, que tem esses dois hábitos centrais, que são hábitos geradores de ideia. Eu não preciso parar para ter ideia, eu preciso que esses hábitos aconteçam. E aí eu vou ter muitas ideias. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas, eu acoplei um sistema de inteligência artificial que está me ajudando muito. Vou tentar não esquecer de nada importante desse sistema. Primeira coisa desse sistema. Eu criei um agente que me ajuda a montar aulas para os meus alunos. Eu dou aula 3 vezes por semana, as 3 são ao vivo. Na verdade, uma delas não é aula, é mentoria. Então vamos dizer que eu dou aula 2 vezes por semana, tá? E eu faço uma live. Então acaba sendo 3 aulas por semana mesmo. E essas aulas são toda semana, e toda semana eu preciso ter um conteúdo interessante para essas aulas. Então o que eu fiz? Eu criei um agente que eu imputei uma série de questões didáticas nesse agente para criar materiais complementares e me ajudar a criar as aulas. E aí, as aulas que eu crio com esse agente se tornam fonte de conteúdo para as redes sociais depois. Ou seja, eu só joguei o tema, mas o agente me ajudou a pensar na estrutura completa da didática da aula, e essa estrutura é o que vai virar uma semente para eu conseguir criar conteúdo. Esse é o primeiro agente. Eu tenho um segundo agente que eu criei para fazer uma varredura atrás de vários temas em sites de notícias, em jornais, em canais de YouTube, em perfis de Instagram, assim, não é só rede social, mas internet no geral. E ele me dá 15 ideias todos os dias. A minha intenção com essas 15 ideias era conseguir gravar pequenos vídeos, reels de 1 minuto, de todas essas ideias todo dia, ou seja, gravar 15 reels por dia. Mas não estou conseguindo fazer 15, 15 é bastante mesmo. Mas a questão é, agora eu tenho um agente que ele vê o que o mercado está dizendo, o que as pessoas estão comentando, e ele me traz com uma curadoria, e aquilo já me dá uma, opa, esse tema que está sendo dito por aí provavelmente é um tema que pode dar certo. Então ele tende a aumentar o meu alcance. Não é à toa que nos últimos vídeos pegaram um alcance melhor do que o resto. Isso é parte da engrenagem. Então esse segundo agente é muito importante. E eu tenho um terceiro agente que ele também é fundamental, que foi quem me deu a ideia desse vídeo, que é um agente que analisa o meu canal do YouTube. E ele analisa as minhas vendas, ele analisa o meu perfil do Instagram, ele é um agente de análise de dados. Ele analisa os dados, me dá um report com ideias do que eu posso fazer com esses dados. O conjunto desses 3 agentes me gera uma quantidade de ideias que eu não tinha sem eles. Então agora eu tenho esta vida analógica em que eu estou vivendo a vida e colocando reflexões, leitura, inclusive momento de escrita, e eu tenho esses agentes de inteligência artificial que estão alimentando esse ecossistema, vamos dizer assim também. Eles falam comigo dando um report no Telegram, um deles, e o outro quando eu converso com ele aqui no computador, que é o que monta um dos 3 que eu monto aula, conversando no computador. Os outros 2 aparecem um report no Telegram que eu criei o agente para fazer isso. E isso faz com que eu consiga sentar e fazer o conteúdo, e sentar e gravar o áudio, sentar e escrever o texto. Veja, a questão chave aqui, que é o que eu vou começar a bater muito nos meus vídeos, tem que ser temas que se você só começar a falar, você consegue. Tem que ser temas que você tem um domínio tamanho, que você não precisa montar um roteiro, que você não precisa fazer todo um sistema, gastar um tempo enorme. Você consegue simplesmente sentar e comentar aquilo, que é exatamente o que eu estou fazendo. E aí a gente entra nessa parte bem prática e concreta que eu acho que vai te ajudar bastante. Para todo conteúdo que você for fazer, você poderia quebrar nas 5 partes. Você vê que a gente já falou de algumas delas. Primeiro é a parte geradora de ideias. Muita gente tem dificuldade nessa parte porque está tentando tirar ideia da própria cabeça ou está tentando tirar ideia numa conversa simples com o chat GPT.
que não sai tão grandes ideias assim. Eu ainda acho que as melhores ideias vêm da reflexão sobre o que eu fiz e dos livros que eu li. Isso é o principal. Mas uma vez que gera a ideia, essa ideia precisa ser transformada em um conteúdo de alguma forma organizada. Então, o que eu faço? 3 anos atrás, eu criei para os meus alunos um negócio chamado incubadora de conteúdo. Você joga uma ideia e nessa incubadora de conteúdo você vai respondendo uma série de perguntas, do tipo, que outras ideias se relacionam a essa? Que episódio da minha vida eu já vi essa ideia acontecer? Que dificuldades eu vejo as pessoas tendo com essa ideia? Que oportunidades essa ideia pode abrir para a vida das pessoas? Então tem uma série de perguntas que você faz sobre essa ideia para você elaborar ela. Porque quando você elabora ela, você consegue entrar na terceira parte, que é, veja, eu tive a ideia, eu elaborei a ideia, a terceira parte é organizar a ideia de forma linear para que você consiga fazer um conteúdo claro para quem for ouvir. Eu adoro fazer isso em pontos. Você vai ver que normalmente os meus vídeos vão ser assim. Olha, nós vamos falar disso, nós vamos falar disso e depois disso. E eu vou enumerando ou eu vou elencando para você conforme eu vou avançando. É como se eu tivesse, sabe aqueles filmes ou série que aparecem capítulo 1, pum, daí começa. Daí de repente aparece capítulo 2, tum. Para mim, o conteúdo no digital, o melhor jeito de você fazer ele claro, compreensível, útil para as pessoas é fazendo essa divisão nítida na frente delas. Então eu peguei uma ideia, eu elaborei ela, ou seja, eu fui cavando nessa ideia, e aí o que eu vou fazer é organizar esse negócio. Aí, evidentemente, uma vez organizado, você vai para o ato concreto da produção do conteúdo, gravar o vídeo, escrever o texto, fazer o post no Instagram, seja lá o que for. E aí você vai para uma quinta etapa. A quinta etapa é a análise desse conteúdo. Como eu faço a análise? A minha análise é a análise mais simples que existe. Não tem nada dessas coisas malucas, complexas aí que você ouve por aí. É muito simples. Eu fico observando todos os conteúdos para ver qual tem uma performance superior à média em todos os quesitos. Tem mais visualização, tem mais tempo médio, tem mais taxa de clique, tem mais like, tem mais salvamento, tem mais compartilhamento, tem mais tudo. Geralmente, os conteúdos que melhor performam, eles performam melhor em tudo. Ele é nitidamente superior a todos os outros. E aí o que acontece? Eu pego esse conteúdo nitidamente superior a todos os outros e eu volto com essa análise para a inteligência artificial para a gente encontrar novos temas relacionados. Aqui no YouTube, uma das melhores coisas que você pode fazer é criar 10, 12, 15, 20 vídeos em cima de uma mesma ideia, porque esses 20 vídeos vão ficar em cima de uma mesma palavra-chave, vão ser complementares, vão ser úteis para uma pessoa que chega no primeiro e quer continuar aprendendo sobre aquela ideia. Isso daqui é perfeito para você fazer em qualquer lugar. É a ideia de você ter um tema central do qual discorre um monte de coisa. Só que ao invés de eu pensar num tema e sair fazendo 20 conteúdos, não. Eu vou fazendo os conteúdos de temas diversos, até que um deles é muito acima da média. Aí eu pego esse muito acima da média, começo a analisar ele e tento criar os próximos, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai. E aí eu vou percebendo que algumas vezes eu erro, então eu faço o segundo, terceiro e não dá visualização, mas algumas vezes eu acerto. Aquilo passa a ser uma linha editorial da minha criação de conteúdo. Então veja, normalmente você vai ouvir as pessoas falando para você criar a linha editorial e daí produzir. Eu faço o inverso. Primeiro eu produzo, depois eu analiso o que mais deu certo com clareza, que não é assim, no gráfico, na minúcia, não, é nitidamente superior ao resto. E a partir disso que nascem minhas linhas editoriais. Para fechar, a questão para mim é essa. Eu vivo o processo oposto ao que muitas vezes você vai ver por aí. Ao invés de eu montar algo e aí ir para a vida real fazer aquilo que eu montei, eu vou para a vida real sem saber muito bem se eu estou fazendo a coisa certa. Mas eu deixo que a vida me responda. Então eu vejo, tem mais gente assistindo esse conteúdo. As pessoas não gostaram dessa aula. As pessoas gostaram muito desse curso. Então eu tenho um feedback real. O ciclo de melhoria de qualquer coisa na sua vida é o ciclo do feedback. Você faz algo, recebe um feedback e aí você melhora em cima do feedback, tanto corrigindo o que deu errado, quanto aprimorando o que já deu certo.
E isso é o que faz com que nós tenhamos o máximo resultado em tudo que a gente fizer. Se você gostou dessa ideia, gostou dessa forma de criar conteúdo, gostou desse vídeo, você precisa conhecer a OPB School, a única escola de One Person Business, negócio de uma pessoa só que tem no Brasil. O link está na descrição, as inscrições para escola fecham daqui menos de 48 horas, aqui um dia e pouquinho. Então nós vamos fechar no dia 30 de abril. Clica no link para você conhecer a escola, aulas semanais ensinando você a criar um negócio de uma pessoa só em todas as áreas do negócio. Conteúdo, produto, oferta, venda, inteligência artificial. Clica aí para conhecer a escola, fazer a tua matrícula e ter parte na melhor escola, porque é a única também do Brasil que fala sobre negócio de uma pessoa só, que para mim é o modelo de negócio da década. Não tem nada melhor do que isso. One Person Business.